todos muito bem-vindos. Como hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, que fala da loucura e da demência na visão espírita, vamos aproveitar o tempinho antes de começar e fazer nossa oração inicial, que a gente ganha tempo, porque as perguntas são complexas. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar em Jesus, rogando ao Pai Celestial que possa nos acompanhar nos ensinos dessa noite e que possamos compreender tudo aquilo que tiver a nosso alcance. Pedimos a Jesus também que leve um sopro de paz e de luz, de esperança e amor nesse momento difícil, que onde a terra passa por tantas transformações. Que vosso coração bondoso possa guiar nossos passos, iluminar nossas vidas, sem esquecer um sopro de paz e de luz a todos os nossos irmãos. E que assim seja. Bem, mais uma vez, boa noite, olá. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. Vamos falar sobre... Esse capítulo fala em especial sobre o idiotismo e a loucura. A semana passada a Eva falou sobre o idiotismo, né, sobre a demência. Nós vamos dar continuidade falando sobre a loucura. Eu peço a vocês, convido inclusive, se vocês quiserem entrar mais aprofundado nesse assunto, a procurar, a ler as próprias questões mesmo, porque cada um tem aquela sua própria compreensão, né? Porque as questões são um tanto complexas, a resposta, mas a gente vai encontrar uma maneira de ser o mais claro possível, tá ok? Então vamos lá. Capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, idiotismo e loucura. Na questão 375, Kardec pergunta aos mentores espirituais qual na loucura a situação do espírito, ou seja, qual é a situação do espírito encarnado quando se encontra nesse estado de demência, né? De loucura. Então a resposta é a seguinte: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Porém, quando encarnado, né, se encontra em condições bem diversas, né, e só pode exercer essa influência por órgãos especiais, ou seja, pelos órgãos do próprio corpo, né? Então, se algum desses órgãos estiver alterado, o espírito não vai poder se manifestar de maneira livremente como queira. Porém, isso são faculdades que o espírito não perde, são suspensas. Por exemplo, quando alguém perde a visão, fica cego. Quando perde a voz, fica mudo. Então, são faculdades que o espírito fica suspensa momentaneamente nessa reencarnação. Aí a gente se diz, né? Ele fala, agora vamos imaginar que o órgão afetado seja o órgão da inteligência, ou seja, a mente, né? Então, o espírito precisa da mente para se manifestar suas ideias livremente. Agora, se esse órgão é atacado ou modificado, né, parcial ou inteiramente, é fácil daí compreender que o espírito vai ter órgãos deficientes a seu serviço. E dessa maneira não vai poder se manifestar livremente, né? Então a gente compreende que normalmente no estado de loucura seria então o corpo que é sempre desorganizado. Porque o espírito foi criado de mão perfeita, ninguém é criado louco, ninguém nasce louco. Então o corpo é nesse momento que tem toda a desorganização que leva o espírito a passar por este período. Inclusive, é a questão de Kardec que diz, então é desorganizado sempre o corpo e não o espírito? E os mentores espirituais respondem, exatamente. É sempre o corpo que é o desorganizado, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, essa matéria também atua, de certo modo, no espírito, né? Levando o espírito a impressões temporárias, né, e a doenças imaginárias. Por exemplo, quando a gente passa um período na Terra por uma doença muito grande, seja a demência ou uma deficiência física, quando esses órgãos vão impressionar tanto o espírito que, quando desencarnado, ele continua achando que possui essa deficiência. Quando que, na verdade, tudo agora, como o Espírito fala, até ele se desvencilhar completamente da ligação que tem com a matéria, ele vai guardar essas impressões. A loucura, meus amigos, ela é uma distorção da força mental em uma ou várias reencarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar
O espírito, porque como já falamos, o espírito nasce de mãos harmoniosas e ninguém nasce louco. Porém, ela pode impressionar o espírito a tal maneira, como acabamos de dizer, que esse, quando desencarnado, ainda vai guardar tudo aquilo que ele passou durante esse período na Terra, né? O espírito, ao receber um corpo, se esse corpo traz alguma deficiência, ele sofre o empecilho de se manifestar livremente nesse momento, né? Ele não perde esse dom. É importante que tudo aquilo que o espírito adquiriu fica com ele. Mas se ele deve passar por essa provação, esse dom ele é o quê? Suspenso, momentaneamente, como aquele que nasce cego, como aquele que nasce mudo, como aquele que perde a audição, né? Então ele não perde. Se uma pessoa perde a vista, ela fica cega, mas ela perde o dom de enxergar. Esse dom de enxergar ele vai ficar suspenso por um certo tempo até passar por aquela provação. Porque muitas coisas estão ligadas ao passado, a vidas passadas. A loucura, falando em estado atual, ela é um estado patológico deficiente. O cérebro em decadência não pode dar ao espírito condições normais de se expressar com serenidade, né? No entanto, o Livro dos Espíritos nos alerta e nos diz que há muitos casos em que o espírito, mesmo livre do corpo, que acabamos de dizer, mantém-se louco, porque ele recebeu tanto essa impressão da loucura durante o seu período na Terra, que depois de desencarnado livre, ele se mantém até se desvencilhar, porque ele repetiu esse condicionamento, esses pensamentos negativos constantes, o que criam propício, né, momentos para a loucura no indivíduo. Até porque todos nós sabemos que todos nós carregamos em nós o germe do mal. Muitos adormecidos, muitos sob controle, mas cada um precisa, é aí que vem o grande ensino de Jesus, né, o tal orai e vigiai, para que a gente consiga ao menos manter sob controle o mal que existe em nós. Em todas as manifestações dessa doença, como dizem Kardec, o desorganizado é sempre o corpo, é bem verdade. Mas é bom que se compreenda que esse corpo tem certa influência na mente viva da alma. Então esse corpo, em um certo momento, vai influenciar tanto o espírito que mesmo em momentos que ele saia daqui já possa adquirir a sua total liberdade, esse espírito, por vontade própria, mantém-se louco. De qualquer maneira, é bom que a gente fale, né, que a loucura ela é uma provação dolorosa, até porque ninguém nasce louco, ninguém veio aqui para nascer louco. Mas isso são consequências de caminhos agitados, né, tomados pela alma na sua ignorância, com menosprezo pelas leis de Deus. É o que a gente fala, né, aquelas repercussões mentais, aquele que fez muitos derraparem, que levou muitos à loucura, ao encarnar, muitas vezes pede para passar por aquilo que eles fez os outros passarem. Questão 376. Por que a razão, a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Porque chega a esse ponto, né? O louco, completamente louco, leva ao suicídio. E os espíritos dão uma resposta muito interessante, porque eles dizem que o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade que se vê de se manifestar livremente. Daí, procura na morte quebrar esses grilhões que muitas vezes pioram a sua situação. É bem verdade. Em alguns casos, a loucura leva certas criaturas ao suicídio, mas a gente deve tomar em conta, né, que os caminhos tomados por essa criatura no seu passado, em vidas outrora, Miramês nos esclarece que se a criatura usou suas faculdades para o incentivo à loucura dos outros, às vezes não é nem tanto que está incentivando a loucura, mas às vezes é aquela pessoa tão ferrenha, tão isso e aquilo, que a gente termina completamente desequilibrado, né? Dependendo de quem a gente convive. Então, certamente que as reações do que ele fez no caminho dos outros cairá também no seu caminho agora. E é por isso que muitas vezes ele vem, veste um corpo deficiente e, achando que pode se libertar, comete suicídio, piorando ainda mais a própria situação. A cabeça de um louco ele é um mundo de deduções, né, constantes. Miramês nos diz que o louco tem momentos de lucidez,
tem momentos que ele visualiza o passado, o presente e antevê o futuro. Mas nessa desordem mental, ele se sente constrangido por não poder expressar sua inteligência livremente. E no seu fórum íntimo, o espírito tem noção que tem órgãos deficientes e que esse está levando a praticar esse delírio da loucura. Então, olha o constrangimento ao espírito. Ele próprio pede para vir na Terra para passar por aquilo que ele fez os outros passar. Ele tem consciência no fórum íntimo dos seus órgãos, mas ainda assim tenta se libertar e muitas vezes de uma maneira que vai piorar a situação através do suicídio, que não resolve a situação de ninguém, só piora. Muitas vezes é o tribunal da consciência em chamas que pede reparos para a alma em aflição e essa alma pensa que se matando estará livre das distorções que fez nos caminhos alheios. Mas é importante que a gente entenda, ninguém engana a lei de justiça de Deus, né? Porque Deus é amor puro. Então o espírito passa a sofrer o constrangimento que ele fez aos outros sofrerem. E como, mais uma vez, a gente tem que afirmar, muitas vezes, na grande maioria, o próprio espírito decide de passar por aquilo que ele fez os outros passarem. É por isso que ele vem e veste um corpo carnal, por vezes deficiente, mas por livre e espontânea vontade. É o tribunal da consciência quando no mundo espiritual acorda e sabe qual o caminho que deve levar para levantar novamente, né? Questão 377. Depois da morte, olha que interessante. O espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Será que depois da morte, já falamos, né? O espírito vai continuar sentindo o estado de loucura que ele vivia? Porque depois de desencarnado, a gente recupera aquilo que nós realmente somos, né? E os espíritos dizem, pode se ressentir durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Então, o espírito ele vai sentir esse estado de demência que ele passou durante toda a sua vida depois da morte, até que ele consiga se desligar completamente da matéria e saber que vive uma outra realidade espiritual, né? Por quê? Porque o espírito do alienado, depois da morte física, em muitos casos ele continua com a impressão dos distúrbios que sofria quando animava um corpo terreno. É a impressão que lhe causa todo esse tormento do seu passado e essa impressão, esse tormento que acontece, continua mantendo o espírito ligado à terra, ao seu corpo carnal, pela impressão que ele tanto sofreu durante toda a sua vida, né? Então, o espírito do alienado, Milanês nos alerta mais uma vez, é um ser possesso de pensamentos negativos e que ele mesmo criou e que agora se faz vítima, né? Até que aprenda a pensar melhor. Olha a importância de a gente tentar manter pelo menos os pensamentos alinhados, até porque é aí que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as muitas repetições mentais, principalmente as negativas. Por quê? Porque o espírito ele vai viver aquilo que ele pensa constantemente. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era louco por chocolate. Eu encontrava jogado no chão, porque eu passava o dia inteiro pensando no chocolate. Até passar mal um dia, hoje em dia eu tenho horror. Mas olha o que é você alimentar constantemente um pensamento. Você passa a viver. Eu alimentava isso, mas agora quando a gente alimenta um pensamento negativo, de violência, de maldade, a gente vai atrair energias similares e vai dar abertura para que essas energias encontrem morada e façam do espírito, do mente, a demência. E é aí que vem a grandeza das lições do Cristo, de Jesus, né? Que nos ensina no Evangelho a dar tonalidade às nossas ideias e retidão nos nossos pensamentos. É o famoso orai e vigiai, né? Que pode abranger muita coisa, né? Se a gente fixa nosso pensamento em determinados pensamentos, em determinadas atitudes, nós vamos passar a viver. E o magnetismo que a gente imanta nesse pensamento retorna para nós novamente. Olha o importante da educação mental. Então, é bom que a gente aprenda a selecionar nossos pensamentos, que a gente aprenda a ouvir melhor, que a gente selecione o que ler e o que ver, para que justamente a gente não caia
nesses desarranjos que muitas vezes só piora a nossa situação. Eu agradeço a atenção de todos vocês e peço agora que a gente vai continuar com o nosso amigo Amos, que vai dar continuidade nos ensinos nessa noite. Muito obrigado a todos.